Esse vídeo aqui vai ser um vídeo diferente da maioria dos vídeos que eu faço, porque nesse vídeo eu fiz assim um planejamento minucioso, como você pode ver, não tem roteiro nenhum. Ele é um vídeo que vai conversar com você para você se sentir melhor com você mesmo em relação à tua mentalidade sobre produção de conteúdo e em relação a como você se sente se comparando com os outros, se comparando com você mesmo. Eu vou praticamente te contar uma história e vou fechar no final com uma mensagem que eu acho que é importante você levar para tua vida, talvez com algumas mensagens durante essa jornada toda, mas eu tenho uma coisa especificamente que eu preciso te dizer e que eu vou falar no final desse vídeo, mas para eu te falar isso, você tem que entender tudo que eu vou te contar antes. Era em 2018, eu tinha acabado de me tornar sócio da escola, eu tenho uma escola no Brasil, uma aqui em Portugal, e eu conheci um pai de um aluno que ele me apresentou um universo que até então para mim eu não conhecia, que era o universo do marketing digital. E eu achei aquilo muito legal. Na época eu não me via criando conteúdo sobre algo, ensinando algo ou alguma coisa assim. Eu tinha, né, acabado de entrar para a sociedade na escola, que é uma escola inovadora, então a minha ideia era trazer um pouco mais esse approach voltado à educação, mas a educação de um jeito bem aberto, então queria trazer pessoas, enfim, eu fiquei imaginando, mas eu não cheguei a transformar isso num planejamento. A gente conversava e dava uma viajada, mas eu estava com a minha energia totalmente tomada ali para aquele momento que eu estava vivendo em relação à escola. Então surgiu ali uma sementinha de uma vontade, de uma imaginação ali, mas ainda muito distante de qualquer realização. E aí entrou 2019, 2018 então foi esse ano que eu estava entusiasmado, mas com muita energia, trabalhando muito, mas ao mesmo tempo num momento desafiador. 2019 foi difícil mesmo, foi um ano assim de tomar porrada e sobreviver. E aí entrou 2020, que foi a pandemia. E na pandemia eu tive, a princípio, uma disponibilidade maior de tempo. E aí eu comecei assim a realmente levar a sério essa ideia de produzir conteúdo. Eu não sabia muito bem o que eu ia falar, mas eu já dava aula de empreendedorismo e eu pensei em falar sobre empreendedorismo, sobre criatividade, e eu nunca tinha me gravado, nunca tinha falado num vídeo. E foi ali que eu gravei meus primeiros vídeos falando sobre perfil T, sobre algumas. Eu fiz uma sequência de aulas de criatividade, mas eu não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Se eu fazia um produto, se eu não fazia. Eu pensei então em fundar uma edtech. Enfim, foi um momento assim que eu testei várias coisas e que foi muito legal. E eu estava realmente amadurecendo isso. Eu acho que se não acontecesse o que aconteceu, eu tinha seguido nesse caminho. Mas só dando um passo atrás. Então eu comecei a testar algumas coisas, a me gravar a primeira vez. Eu lembro a primeira vez que eu me gravei, eu pedi para minha esposa me gravar e aí eu tinha que falar não sei o que e aí eu falei e não deu certo e falei tudo errado, torto ali, de um jeito meio robótico. E aí eu tentei de novo, tentei de novo, tentei de novo, daí eu fiquei com muita raiva. Me deu assim, eu lembro que, sabe aquela sensação que você não chega a chorar, mas que você sente que você tá com vontade de chorar de raiva? E aí eu falei para minha esposa na hora, eu respirei fundo assim e eu pensei, meu, eu vou quebrar essa resistência. Foda-se. Eu poderia naquele momento ter falado, mano, isso não é pra mim e nunca mais ter gravado nada. Mas eu falei, não, foda-se. Pode me gravar de novo. E aí foi, eu não lembro exatamente o que que era, mas eu gravei e eu gostei do que eu falei. Então foi o momento que eu vi assim, eu quebrar essa resistência. E aí eu fui pra escola, que ela tava vazia, e gravei uns vídeos no ateliê, e aí os vídeos ficaram todos tortos, a captação de áudio foi péssima, cortou um teco da minha cabeça. E eu falei ali, não acho que quase tão bem quanto eu falo hoje para a câmera, não sei se eu melhorei tanto. Mas enfim, eu fiz meus primeiros testes e eu resolvi que eu precisava aprender mais sobre marketing digital. O que acontece? Eu já trabalhava com marketing, eu já era profissional de marketing, eu já tinha criado o Facebook da escola uns anos atrás, já criei então um tempo de conteúdo no Facebook, já criava conteúdo no Instagram, só que conteúdo no Instagram na época era uma foto e um texto. Sempre gostei de escrever, mas pronto, esse era o que eu tinha ali de experiência em relação à criação de conteúdo, porque na época era algo realmente mais simples, tinham menos possibilidades e tinha o YouTube, né? O YouTube já era uma coisa que eu achava interessante há um bom tempo. Quando eu era adolescente, eu vivia aquela época de TVZ, MTV, enfim, eu tinha muita vontade de ser VJ da MTV, era um sonho que eu tinha. E aí eu lembro que quando eu tinha assim uns 18 anos, eu vi os primeiros vídeos do Felipe Neto e fiquei sabendo do YouTube, eu falei, nossa, que legal. E eu fiquei com vontade, mas a vergonha era tão maior que eu nem considerei isso de verdade. Então, poxa, nesse momento, já faziam muitos anos que eu tinha pensado pela primeira vez em criar vídeos. Mas só naquele momento, então, olha, nesse momento eu tinha 28 anos, então
Eu tinha pensado a primeira vez, acho que com 18 anos, que foi quando eu vi os vídeos do Felipe Neto, descobri que existia um negócio chamado YouTube. E aí depois, com 28 anos, eu estava gravando ali meus primeiros vídeos, falando minhas primeiras palavras na câmera, vencendo minha primeira resistência em relação a isso, tendo a primeira experiência ali. Já tinha uma noção de marketing, já tinha feito faculdade de marketing, mas precisava entender esse universo online. E na época eu achei um curso que foi muito legal, foi um MBA que eu fiz com a da Bee Academy, tinha um produtor de conteúdo que sumiu, que era o Bruno Pinheiro, e ele tinha um curso que era o Método Nós, e ele tinha fundado uma EdTech, e foi muito legal, eu fiz esse curso, foi um MBA online, e foi bacana porque eu tive aula ali no MBA com vários figurões, então tinha o cara do RD Station, tinha o cara, o Janguier Diniz, enfim, várias personalidades assim do marketing, cada um dava uma matéria e algumas pessoas que vieram do universo de startup também ensinando, e era um MBA em marketing digital e negócios online. Só que eu vi que aquele universo era muito grande. Então, nesse momento que eu fui, assim, a primeira vez, tipo, eu tinha gravado meus primeiros vídeos, mas foi ali que eu criei minhas primeiras landing pages, foi ali que eu entendi o que que era um CRM, foi ali que eu entendi o que que era um lead, enfim, que eu comecei a captar a ideia do marketing digital, porque eu tinha feito faculdade de marketing, na faculdade eu tinha estudado, tipo, outdoor, sabe, umas coisas que nem existiam mais na época. Então comecei a entender e mexer em sistemas. Eu não sou uma pessoa que me via com facilidade em relação à tecnologia. Muita gente acha que eu tenho facilidade, mas eu, a princípio, não tenho. O que eu fiz foi quebrar minhas resistências e testar e tentar e enfrentar. Então, puta, dei muito murro em ponta de faca. Apanhei muito, passei muita raiva porque eu não conseguia mexer no sistema, porque via alguém explicando uma coisa na aula, chegava lá e era diferente. Então a pessoa mostrava uma tela, chegava lá e era outra coisa. Então foi a primeira vez que eu comecei a mexer com tráfego pago. Enfim, toda a minha primeira experiência ali como profissional de marketing digital aconteceu enquanto eu estava estudando as aulas desse MBA. Então estava um pouco dividido. Fiz umas gravações de vídeo, mas sabe quando você vai descobrindo algo e você vai vendo que aquilo é tão grande, que tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e você meio que se perde? Eu estava vivendo esse momento. E aí, no meio disso tudo, eu resolvi fundar uma EdTech e estava nessa, aproveitando tudo isso e aplicando o que eu estava aprendendo em relação a marketing digital na escola. Então foi um ano ao mesmo tempo muito interessante, porque estava todo mundo online, a gente estava em pandemia, a gente fez um ótimo trabalho em relação a dar aulas online. E eu estava estudando marketing digital e estava aplicando tudo na escola e as empresas não estavam nesse mesmo nível em relação ao conhecimento de marketing. Então eu fui ali aproveitando e trazendo bastante aluno. Foi um ano financeiramente, no final das contas, muito bom pra gente. Mas chegou no final do ano, imagina, olha o tanto de pratinhos que eu estou equilibrando. Né? Eu estava começando uma EdTech, eu estava gravando Assim, não dá nem para dizer que eu estava gravando, porque eu gravei alguns dos meus primeiros vídeos, começando uma EdTech, aplicando tudo aquilo na escola. Então, um momento onde, a princípio, quando a gente entrou na pandemia, que eu estava mais disponível, tinha mais tempo, eu preenchi aquele tempo totalmente. E aí, estava bebendo, fumando, não estava praticando exercício, engordei muito, muito, fiquei gordo, virei obeso, enfim, foi um ano maluco, né, para todo mundo. E aí no meio disso tudo eu tive um burnout assim enlouquecedor, eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, mas de acordar tendo crise de pânico várias noites seguidas, porque teve um problema muito grande lá na escola. Enfim, tinha contratado uma pessoa para fazer uma parte grande do meu trabalho. E eu estava contando que aquela pessoa estava fazendo aquele trabalho direito e isso estava me dando tempo e energia para poder focar em todas essas outras coisas. Só que daí eu descobri que essa pessoa não estava fazendo o trabalho dela direito e que envolvia várias complicações, porque na época tinha aquela coisa de você suspender contrato e ajuda do governo e não sei o que, e várias coisas que essa pessoa estava fazendo tudo errado. E aí, nossa, eu fui então, desci pro Play, larguei todas essas investigações que eu estava fazendo para resolver esse problema e quando eu meio que terminei de resolver esse problema, minha mente deu um crepe, comecei a ter esses ataques de pânico, até que chegou um momento que eu fiquei meio burro assim mesmo, não conseguia entender o que estava acontecendo, as pessoas falavam comigo, eu não conseguia entender, enfim, foi uma coisa maluca, não vou entrar muito mais em detalhes sobre isso, mas posso falar sobre isso em outros vídeos. E aí nisso foi um pouco triste, porque tudo aquilo que eu estava mexendo, né, claro, eu consegui levar a escola para um outro patamar em relação ao marketing digital. Isso, eu colhi frutos disso em 2021, 2022, e a gente seguiu num ponto que foi importante, né? Terminei o MBA e tudo isso foi muito válido para mim.
mas aquela ideia de eu gravar, a ideia de eu ter a EdTech e, enfim, todas as coisas que eu estava movimentando em relação a novos que não tinham uma relação tão direta com a escola, acabaram ficando para depois e tá tudo bem. Ficou para depois. Os anos se passaram, veio 2022, 2023, e aí, na verdade, em 2023, boa, foi isso. Em 2023, no final de 2022, eu comecei um curso chamado Venda Todo Santo Dia, porque eu estava retomando, né? Aquela vontade, ela ficou adormecida, ela ficou guardada, mas ela não morreu. Ela continuou dentro de mim. Eu percebi que eu precisava dar um foco na escola e nas coisas que eu tinha que resolver, mas o meu plano era uma hora voltar para essa ideia. Só que nesse momento eu pensei em trabalhar nos bastidores, eu não pensei em ser a pessoa que fala. Então, no final ali de 2022, eu fiz algumas parcerias em 2022, 2023, pensando em lançar algum especialista. Ah, antes disso, eu cheguei a gravar um pequeno curso também com, enfim, eu fui fazendo alguns testes, colocando outras pessoas em evidência. Fiz um curso para professores, que até consegui vender umas unidades, mas ficou confuso porque atrapalhou meu trabalho de marketing e eu não sabia muito bem como resolver. Aí eu fiz uma parceria com um especialista, um psicólogo sobre TDAH, fiz uma outra parceria com um cara que trabalhava em relação a questões masculinas emocionais. Então tentei lançar ali algumas pessoas, fazer parceria e trabalhar mais nesses bastidores, em paralelo com o meu trabalho com a escola, mas nada foi muito para frente. Cheguei a ir um pouco, dar alguns passos, mas não foi para frente, não chegou onde eu queria. Quando chegou na metade de 2023, eu falei, meu, eu não quero depender de ninguém, eu quero fazer eu mesmo. No final das contas, eu percebi algo que eu já queria, que eu já tinha pensado lá atrás, que é eu ser esse comunicador, eu ser essa pessoa. E para isso eu sabia que eu ia ter que criar conteúdo. E aí então, no meio de 2023, que eu fiquei nessa dúvida até o meio de 2024 sobre qual nicho seguir. Se eu seguia para educação parental, que era alguma coisa que eu estava muito ligado, que eu via muito no meu dia a dia, mas que de alguma forma tinha uma relação muito direta com a escola. Então eu tinha um repertório, eu estudava, eu tinha o conhecimento necessário, era uma coisa fácil para mim, mas ao mesmo tempo não era tipo o meu grande amor, minha grande paixão. Por outro lado, tem o desenvolvimento pessoal, que eu gostava muito, que é uma coisa importante para mim, mas que eu via que era muito amplo. Então eu ficava um pouco nessa dúvida. E por outro lado, tinha a questão do empreendedorismo, que é o meu grande amor, digamos assim, mas que ao mesmo tempo eu não sei, eu não me via criando conteúdo sobre isso. E eu fiquei nessa dúvida, essa dúvida me paralisou durante mais de um ano, eu não sabia se eu ia para um caminho, se eu ia para o outro, e não conseguia ali. E ao mesmo tempo eu pensava muitas vezes, nossa, mas eu devia ter começado lá atrás, nossa, mas será que dá tempo? Nossa, será que eu devia? E às vezes eu pensava, poxa, se eu tivesse começado em 2018, se eu tivesse começado em 2019, então isso, né, já era 23 para 24, e eu pensava às vezes, nossa, se eu tivesse começado em 2008, quando eu vi o YouTube Felipe Neto a primeira vez, e isso tudo ficava ali ruminando, né, muitas coisas na minha cabeça, e eu não conseguia tomar uma atitude concreta. Porque a dúvida entre os nichos era fortalecida por essa insegurança de estar começando talvez tarde demais, de me expor, de passar vergonha, de ser ridículo, alguma coisa assim. Até que chegou uma hora que eu falei, não, acabou, eu vou começar a produzir conteúdo já. Decidi o nicho? Não sei o nicho direito, mas eu vou por esse aqui. Eu tinha tido uma situação com um pai que me deu muita vontade de falar sobre isso, e aí eu resolvi então seguir para o caminho da educação parental, que era o que estava mais conectado com o meu dia a dia, é o que para mim me parecia mais fácil. Então o que que eu fiz? Eu escolhi o segmento que eu achava mais fácil, que eu tinha mais repertório, que estava, não que eu tinha mais repertório, mas que eu tinha mais convivência, que eu tinha uma conexão maior no meu dia a dia, digamos assim, que eu estava mais próximo ali de mim naquele momento. E eu resolvi que eu ia fazer isso, eu ia seguir gravando vídeos, pelo menos um por dia durante um ano, e que o meu objetivo não ia ser crescer, não ia ser ficar famoso nem nada disso. O meu objetivo naquele momento ia ser única e exclusivamente ficar muito bom em falar com a câmera. Era esse o meu objetivo e eu colocava minha atenção nisso. E aí eu comecei então com os cortes e, bom, tem um outro vídeo que eu conto muito melhor essas etapas, eu vou pular um pouco, mas o importante aqui para você saber é que quando meus vídeos não davam certo, não iam bem, eu voltava a minha atenção para aquilo que eu achava importante, que era ficar bom em falar com a câmera. Então, muitas vezes eu me pegava nos altos e baixos ali, de foi bem, não foi, porque logo de cara eu viralizei muito forte com o vídeo, e aí viralizei mais uns dois seguidos, e depois eu fiquei quase um ano sem viralizar de novo. E aí nessa jornada, nossa, foi difícil,
porque ficava mexendo no celular. Quando eu via o meu tempo médio, eu comecei a acompanhar meu tempo médio no Instagram, tava dando 2 horas e 40. Eu falei, nossa, eu passo 2 horas e 40 por dia mexendo no Instagram, em grande parte olhando os analytics, vendo como é que tá ali, se tá performando, se não tá performando. E isso não estava realmente me fazendo bem, e eu ficava sempre tentando voltar para a ideia de falar bem com a câmera, mas aí eu fazia uns vídeos que eu achava que eu falava super bem e eu não tinha um resultado bom, né? Eu comecei gravando os vídeos, lendo tudo no teleprompter e falando com a câmera. E esses vídeos eles foram super bem. E no final eu estava gravando assim, eu lia, eu escrevia o roteiro, aí eu lia um trecho, virava aqui, falava o que estava escrito, aí mudava de lugar, mudava de cenário, fazia várias coisas que eu fui aprendendo e não estavam indo bem. E isso para mim era enlouquecedor, porque a minha grande motivação, que era ficar bom com a câmera, a sensação que eu tinha era que quanto melhor eu ficava, pior entregavam meus vídeos. E por que que eu te contei tudo isso? Porque eu mesmo acabei de gravar um vídeo falando como eu consegui ter 10 mil seguidores em 4 meses criando conteúdo todos os dias. E é verdade, eu estava criando conteúdo todos os dias há 4 meses e eu estava batendo 10 mil seguidores. Mas olha o tanto de coisa que aconteceu antes para eu chegar até ali. Eu tive vontade de fazer isso, de começar a criar, fiquei anos sem pensar nisso de novo, anos, 10 anos. Depois eu comecei a investigar, eu estudei, eu apliquei tudo isso na minha empresa, eu gravei primeiro, parei, não sei o que, fiquei na dúvida. Então muitas vezes quando você vê algum resultado de alguém, você vê algum vídeo como esse mesmo que eu fiz há pouco tempo, há poucos minutos atrás, você vai se comparar com essa pessoa e vai pensar, nossa, por que para a pessoa é tão fácil? Mas o que eu estou querendo te trazer é que não é fácil. É que, na verdade, para a pessoa pegar e ter esse sucesso que parece quase que instantâneo, parece que a pessoa é muito boa e que realmente o que ela faz, né, ela tem a mão de Midas, ela tocou e virou ouro, existiu um processo árduo, existiram anos de construção de repertório, existiram altos e baixos, existiram decisões, inseguranças e que muitas vezes as pessoas simplesmente não expõem isso. E que se você está se comparando, está vendo situações assim, isso está te fazendo mal, tira a sua atenção disso, para de ver isso, para de seguir as pessoas que estão te fazendo você se sentir para baixo, para de ficar acompanhando material e conteúdos e vídeos que vão fazer você se sentir pior com você mesmo. Essa questão do Instagram, das pessoas mostrarem o que elas têm e essa comparação faz muito mal, fez muito mal para mim e eu tenho certeza que faz mal para você também. Então, a mentalidade que você tem que ter, vou te falar aqui o resumo final para depois a gente ir para o próximo vídeo. Você vai escolher qual dos dois vídeos você vai seguir. Se você vai para a questão do algoritmo, então para os principais pontos ali, ou se você vai para a questão desse passo a passo que eu passei assim por alto e falei mais a parte emocional, exatamente as etapas do que eu fiz e que você pode seguir. Mas antes disso, vamos lá. O que eu quero dizer para você? Primeiramente, se você se questionar, nossa, será que eu deveria ter começado lá atrás? Tem uma frase que eu acho ela maravilhosa. E eu ouvi essa frase em 2020, tá? A primeira vez. Quando que é o melhor dia para plantar uma árvore? Aí o melhor dia foi há 10 anos atrás, porque hoje você já está colhendo os frutos. O segundo melhor dia é hoje. Então o que acontece? Você vai olhar para trás e vai pensar, poxa, eu devia ter começado lá atrás. Se você está vendo isso hoje, sai e você está com vontade de começar a produzir conteúdo, comece hoje. Ah, não sabe qual que é, não tá não sei o que lá. Vença, saiba que você vai ter ali um bloqueiozinho interno, você vai ter um eu seu que vai querer te travar, porque você assim tem uma insegurança, na verdade. Você vai achar várias outras justificativas, mas no fundo é insegurança. Eu demorei para assim assumir para mim mesmo que era uma insegurança. Eu espero que eu consiga te ajudar a ver isso de uma forma muito mais rápida. Então comece hoje. Você não precisa se expor, ninguém precisa ficar sabendo, você não precisa postar, você pode simplesmente gravar e não postar, tá? Esse vídeo aqui eu não vou postar agora hoje, eu vou postar daqui a um tempão, porque senão eu vou criar uma expectativa muito alta sobre o resultado dele. Eu não quero criar essa expectativa, eu quero simplesmente gravar. Então grave, faça. Se você tem vontade, não deixe para depois, porque depois você vai olhar e vai pensar, putz, eu deveria ter começado lá atrás. Pode ser que isso já esteja acontecendo com você, e pode ser que isso aconteça no futuro. E pode ser que sejam as duas coisas. Pode ser que isso esteja acontecendo com você e que mesmo assim você não comece, e que no futuro você vá começar a pensar, nossa, eu deveria ter começado lá atrás ou aqui atrás. Então, agilize, comece do jeito que dá, com o que você tem. Se você não sabe muito bem falar sobre sobre o que você vai falar,
Escolhe alguma coisa agora, mude essa coisa depois. O mais importante nesse primeiro momento não é você ficar com a cabeça no resultado que você quer ter. Não é você olhar para aquele cara que é o influenciador, que está ganhando dinheiro pra caramba e falar, vou ser igual ele. Não, pense hoje você, onde você está e qual que é o primeiro passo, o próximo passo que está ali perto de você que você consegue alcançar. Hoje você é uma pessoa que quer começar a gravar, imagina você ser uma pessoa que grava. Hoje você é uma pessoa que fala mal com a câmera, imagina você ser uma pessoa boa. Né? Hoje você é uma pessoa que não sabe muito bem sobre o que falar, imagina você ser uma pessoa que sabe sobre o que falar. Hoje você é uma pessoa que já grava, que vai bem, mas que ainda é pequena, não é conhecida, imagina que legal você ser uma pessoa um pouco mais conhecida. Olhe para esse próximo passo aqui e esqueça todo o resto. Foque só nele. Quando você chegar nele, você olha para o próximo. E tente não ficar lembrando do próximo enquanto você está na jornada para esse. Porque é isso que paralisa a gente. É a gente ficar pensando, 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 porque a nossa mente é muito mais rápida do que a velocidade da nossa ação. Então, muitas vezes, não basta simplesmente a gente querer acelerar a ação. A gente tem que retardar um pouco a mente. A gente tem que colocar a mente mais aqui no agora, no aqui e agora, para a gente conseguir ser mais efetivo naquilo que a gente faz. Então, é essa mentalidade que eu quero que você tenha. E lembre da frase da árvore: se você não começou a plantar árvore há 10 anos atrás, o melhor dia é hoje. Faz hoje. Termina esse vídeo, termina essa série aqui desses 3 vídeos, desliga. Ó, pro algoritmo, pra minha entrega do YouTube, é péssimo estar falando isso pra você, tá? Porque ele quer que você fique, ele pode até me entregar menos, mas beleza. Assista esses 3 vídeos que eu fiz pra você, e aí depois que você terminar, pega o seu celular e grava um primeiro videozinho que você não poste. Isso se você nunca tiver feito. Se você já tiver, meu, continua, sabe? Não se compara com essas pessoas. Às vezes eu poderia estar aqui mentindo, falando para você como se fosse tudo muito fácil e não é muito fácil. Eu estou no começo dessa jornada, mas eu posso estar na frente do seu processo ou eu posso simplesmente estar te transmitindo uma ideia boa que pode te ajudar num momento difícil, num momento de dor, num momento de fragilidade emocional. Então é para isso que eu gravei esse vídeo. E eu espero agora que você escolha ou esse vídeo aqui ou esse vídeo aqui e a gente se vê no próximo vídeo.